Presidente do Zenit fala sobre lesão de Wendel, reforço do Botafogo a partir de junho. Provavelmente não poderá jogar nessa temporada. E a bruxa nunca esteve tão solta. Mastriani sente dores musculares e deve desfalcar o Botafogo contra o cara bobo. Matheus Martins, Savarino, Santi Rodrigues, Barbosa, Bastos e agora Mastriani. Cara, onde é que o time vai parar? Isso e muito mais já já. A gente fala sobre isso depois do vídeo aqui dos react de Papo de Craque, Charla Podcast, Taon, né, o Placar TV, etc. Vamos lá pros vídeos, reagir isso tudo e no final a gente conversa sobre as notícias. Bom, o que aconteceu com o Botafogo, hein, gente? Eu não vi o jogo do Botafogo. Você viu, Raíza? Viu? O Pedrosa viu. E aí, Pedrosa? Cara, é engraçado, né? O Botafogo não fez um jogo ruim, tá? O Botafogo empilhou, inclusive, mais finalizações do que o Bahia, que pra mim, como eu falei aqui, é uma das sensações do futebol brasileiro. É impressionante como esse time é muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Os jogadores estão completamente adaptados às ideias do Ceni, a saída de bola rápida, o meio-campo como gira também, como usa as laterais. Só que o que decidiu o jogo pro Bahia foi uma situação individual, que é o Eric Pulga, que é uma das revelações do futebol brasileiro nessa temporada. Impressionante o que esse moleque joga. A jogada inteira joga no Barcelona, não? Eric Pulga joga no Barcelona? O Papa, a jogada dele foi jogada de Yamal. A jogada que ele fez contra o Botafogo foi uma jogada no nível do Yamal. E aí eu acho que o... Mas não é engraçado isso? Eric Pulgar e Eric Pulga. É verdade, é verdade. Mas enfim, a saída de bola do Bahia é muito bem feita e sai assim o gol do Bahia, inclusive com o lençol do Caio Alexandre. Eles conseguem um toque rápido, acham o Eric Pulga dribla 3 jogadores e acha o Cauli dentro da área, o que mostra também um intenso trabalho do Rogério Ceni para que os meias pisem na área, não só o centroavante, mas também os meias pisando na área. O Botafogo teve uma chance claríssima com o Arthur, que mais uma vez decepcionou. O Botafogo teve uma chance clara com o Igor Jesus, numa jogadaça dele e que o Marcos Felipe pegou. Então assim, talvez a grande crítica ao trabalho do Renato Paiva nesse momento, que perdeu até o Gregory não jogou, ele escolheu o Newton, é mais uma vez ele insistindo em Patrick de Paula como meia. O Patrick de Paula não é meia, ele é um jogador que não é meia. No máximo ele é um segundo volante. E quando você coloca a responsabilidade de criação dentro do Patrick de Paula, no Patrick de Paula, esse time ele tem muita dificuldade de jogar. Mas de forma geral, eu acho que o Botafogo, sem Barbosa, sem Savarino e sem Gregory, fez um jogo muito honesto lá na Arena Fonte Nova. Repito aqui, não fez um jogo ruim, um resultado normal, dentro do esperado. Lembra que a gente estava conversando aqui? Quem você colocaria hoje como favorito, Botafogo ou Bahia? Eu coloco Bahia, mas o Botafogo também, com as peças que ele perdeu, acabou fazendo um jogo bem dentro do esperado, digamos assim, e que, diferentemente de outras derrotas do Botafogo, que foram muito ruins, essa para mim poderia ter muito bem sido um empate, porque o Botafogo jogou bola sim e criou oportunidades para empatar contra o Bahia. Raíza. Não, tem sido um problema do Botafogo do Renato Paiva, é a falta de eficiência. O Botafogo criou para poder balançar as redes do Bahia, não conseguiu. O Pedrosa apontou bem os pontos fortes do Bahia, mas acho que defensivamente o Bahia ainda deixa a desejar um pouco, oferece muitas oportunidades aos adversários e o Botafogo teve essas oportunidades e não conseguiu colocar para dentro da rede, não conseguiu fazer os gols. A situação do Patrick de Paula, ela se torna, sei lá, nesse momento inexplicável, essa insistência absurda do Renato Paiva em tentar recuperar o Patrick de Paula. Eu acho que quando você insiste muito, tem que ser um jogador que já tenha te dado justificativa para isso. Eu acho que o Patrick de Paula nunca deu justificativa para essa insistência absurda do Renato Paiva em tentar recuperá-lo. A questão do Arthur é outro ponto, é um jogador que se espera muito dele, mas não tem entregado o que se espera, né? Tem entregado muito pouco para o Botafogo, não é um jogador decisivo, é um cara que tem tido muita dificuldade no momento de decisão, perdeu uma grande oportunidade, tomou várias decisões erradas durante o jogo também. Então, é um problema para o Botafogo essa situação do Arthur, porque ele chega, o Elan, com o status de jogador diferente, de jogador que vai resolver. De craque, né? De craque, de jogador que vai resolver, e até agora ele não conseguiu. A segunda passagem dele pelo Palmeiras também foi uma passagem abaixo das expectativas. Então, acho que o Botafogo está sentindo muita dificuldade nessas reposições que não estão, até o momento, à altura do que se esperava para o Botafogo nesse momento.
É isso, então o Botafogo perdeu na rodada. O Botafogo é 11º colocado no campeonato, o atual campeão Não brasileiro. ganhou nenhuma fora de casa. Hã? Não ganhou nenhuma ganhou fora de Teve casa. polêmica também de arbitragem. Ah, teve? Teve. Qual foi? Eu O não Jean vi. Lucas saiu na cara do gol Teve já no a final do do John. jogo, né? Tava chovendo muito lá, inclusive, lá na Bahia. E aí o Jean Lucas sai na cara do gol e ele erra a cavadinha. E aí o Natan, que é jogador do Botafogo, tava atrás e ele ia conseguir tirar a bola depois da bola ter passado do John. Só que o John tocou na bola fora da área. Então, teoricamente, quando quando o goleiro impede uma chance clara de gol fora da área e toca com a mão, ele é expulso diretamente, porque ele tirou uma chance de gol. E não tem vantagem? Só que o ponto é o seguinte. Aí, ó, o lance aí tá aparecendo que a nossa produção competentíssima colocou. O Natan, que é jogador do Botafogo, tá atrás. Então, se essa bola passa, mesmo que o John não toque Foi na bola com a fraca, mão, né? O Natão tira. ele poderia ter chutado e poderia ter tirado. Então a chance não era clara de gol. E aí, isso é a minha interpretação, tá, gente? A partir da interpretação do VAR também, o VAR foi chamado, ele foi expulso, depois ele tomou o cartão amarelo, esse cartão foi cancelado justamente porque o VAR interpretou que tinha um jogador do Botafogo ali que poderia tirar a bola. É isso, com polêmica, sem polêmica, deu Bahia. Tem superchat aí, bota aí pra gente ver, bota aí na tela. Obrigado, galera. Galera que não Ô, deixou o Ilan, like só ainda rapidinho. deixa. Fala, Papa. Só rapidinho, o Bahia venceu o campeão e o vice do Brasileirão do ano passado. Hein? Sendo que o vice, lá na casa do vice, lá no Allianz Parque, né? Na rodada passada. Dito isso, tem o show do Botafogo. Que Eu vou hoje passar um pano aqui um pouco. é dia Eu 1º de vou passar, sabe por maio. quê? Ele não vai passar pano, não. Ele vai ter que começar a criticar o que ele falou. Porque assim, Não, o vou Arthur Jorge criticar não... o time. Assim, É. O Jorge não. não, o Arthur Jorge não Estão venceu o falando Bahia. do time. Não venceu o Não Bahia. venceu o Bahia. Perdeu em casa no Brasileiro. E não venceu o Cruzeiro Eliminado da também. Copa do Brasil, é verdade. Só que assim, no jogo dessa semana, foi Pô, esse Bahia foi aí, sábado o brincadeira. jogo? Por sábado? Foi sábado, sábado, 9 sábado. horas. Contra quem que foi o jogo? Como é que é? Bahia! Tava desfalcado, Parece pô. um japonês Sério, falando o Botafogo Bahia, tá ligado? hoje, no Patrick de Paula no e elenco que ele Newton. tem hoje. Se você não tem o Savarino, já começa que não vai ter criação. Savarino, Alexander Barbosa, Mal Gregory. Ei, mal bem, o Matheus também não tava sem, né? Também Matheus, não. Que assim, a galera tá criticando, mas, pô, se não tem ele, A culpa não é do Renato Paiva, que contra o Bahia tava com Patrick de Paula e A Newton, culpa que foram é do rebaixados com o planejamento, Criciúma ano passado. O planejamento Isso não é culpa tardio. Não, isso é atrapalhando culpa do hoje. John Texton, isso é culpa de É, quem planejou a e montou isso, esse elenco. é. A Exato. missão do Botafogo até teve uma notícia. e foi num gol, assim, Cheguei uma ali jogada, aqui meu no- irmão, caralho. Jogada do Puga é absurdo, Absurdo. irmão. Não, esse moleque joga pra caralho. O moleque lambeu todo mundo, Esse moleque mano. joga pra O caralho. Cauli só encostou na bola. Aí, assim... E gol 1 a do 0. Cauli, né? O jogador Que é o cara que ele preferido pediu. do Paiva. Sim. Que não era muito utilizado, tá meio escanteado pelo Sabe como Rogério foi a Ceni. relação da torcida do Bahia com o Paiva? Ele foi aplaudido Eu no tava final. vendo sem Sabia? áudio. É porque ganhou, né? Mas ele foi aplaudido, ele foi lá agradecer a Eu torcida. tava vendo sem áudio. Eu não sei sinto que a torcida do tava. Botafogo tá reclamando disso. Ah, tá. Né, Tava então, contigo, né? É. Tava na casa do Matheus, pô, pra tava sem grande áudio. parte da torcida do Botafogo, a culpa toda é do Renato Paiva. É disso que eu discordo hoje. Que eu acho que é mais por onde o Fio falou ali, que é uma situação de contexto que se você tirar a análise do treinador, do contexto, você vai estar analisando errado. É só isso. Não acho que ele tá fazendo um Não é um grande trabalho. não é. Mas é uma... eu acho muito difícil com o elenco atual o Botafogo brigar por título. E E a culpa Nesse é- momento. e a culpa é de quem? O Brasileirão tá quase Indo pro Brejo. pro Brasil. Não acho ainda, não. Acho que tá no início. Não, não ainda. pensando São só na 8 pontuação pontos. Quantas de agora. derrotas tem? Não pensando na pontuação de agora, pensando no elenco, no futebol apresentado, E detalhe, quando A vai chegar o- 6 do Palmeiras... Não, 5 do Não, Palmeiras... a 8 pontos do Palmeiras. A outra do Palmeiras, 6 do Flamengo. Isso. É isso. Então, acho que Não é não. pela pontuação que eu tô falando. Eu acho que o tô que o falando Botafogo pelo- tem que fazer. Porque o assim, Botafogo pega quem de agora depois do Bahia? Eu acho que são dois pedreiros. O Botafogo pega agora, tá? tem que ver. Não, a primeira parte do Eu acho que o Botafogo- turno antes do Super Mundial é a parte mais Acho que o difícil. Botafogo pro pega duas Botafogo. porradas agora. Pega geral aí, praticamente. Botafogo pega Inter, É. Ó, aí depois Em casa? Inter em casa e depois pega o Flamengo Inter e Flamengo. Maracanã. É. Se você for comparar, por exemplo, Olha quem já enfrentou, vê os jogos do É Botafogo. Palmeiras. obrigação Felipe Luiz botar um quadro assim Né? nos vestiários, Ó, já assim. foi- Lembrando aquele jogo do ano passado, 4x1. Mas é que o Brasileirão é difícil. bem. É difícil ter uma sequência sem ser com algum Não, adversário mas complicado. a sequência do Botafogo Foi nessa... Bahia, Ó, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Bragantino, que não devia ter Bragantino, perdido, Então, é que o Bragantino... Juventude. É que o Bragantino, Ganhou. gente, E mas aí assim, o o Palmeiras? Bragantino tá brigando pela liderança. Se ganhar hoje, empata
derrota com o Palmeiras, vai terminar na zona de rebaixamento. Então isso é muito relativo também, pensando Também no hoje o Bragantino tá ali em cima. Agora, O Bragantino pode passar o o que Flamengo. pesa... Só falar um negocinho, por exemplo, se você pegar o time de 1 a 11, o Botafogo escalado, beleza, não tinha Savarino, não tinha Barbosa e não tinha... Tem mais um desfalque. Machucados os dois, né? Martins. Matheus Savarino Martins, e Barbosa. beleza. É. Pega o time que entrou em campo contra o Bahia. John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano. Newton, Patrick de Paula e Marlon Freitas. Marlon Freitas e Patrick de Paula, no caso, né? Arthur, Mastriano e Igor Jesus. Eu acho que, assim, o trabalho do Paiva merece a crítica Bahia é melhor que esse de não ter apresentado evolução como a torcida esperava até agora, enfim. Mas, além do Bahia ser um time melhor do que esse, De peças. do Botafogo, de peças, esse do Botafogo que foi a campo, eu acho Que que ganhou o houve- jogo numa jogada individual. eu acho que superdimensionaram um pouco o elenco do Botafogo com as saídas que tiveram e principalmente com as chegadas, né? Esse é o problema. Cadê o Santi, cara? Tá machucado? Tá machucado. Esse é o problema. O problema é o seguinte: o Botafogo, você pode se desfazer de um banco inteiro, igual o Botafogo fez. Desde que 10, 11 jogadores do banco, desde que você tenha uma reposição para elenco. Se você não tiver uma reposição para elenco, por exemplo, você vai analisar individualmente os casos. O Eduardo tinha que ir embora? O Eduardo, sim. O Tietê? O Tietê... Tiquinho. Sim. Tiquinho. Mas e, pô? Então, mas todo mundo junto e sem trazer ninguém... Sabe qual é o E eu problema? acho que o meu problema com essa questão da análise do técnico é porque, pra mim, você imagina o Roberto Mantini tendo que escalar o Qualquer outro técnico. o Newton Qualquer e o outro Patrick de técnico, Paula, pô. qualquer outro técnico Então, esse mas time fazer o teria. quê? Mas Qualquer não era outro... uma coisa A galera tem que desenhada, jogar Era uma coisa Agora, desenhada e e aí, e tem muito engenheiro de obra pronta. Em janeiro, pouquíssimas pessoas batiam na... Não só em a gente janeiro, batia não. na tecla aqui. Não, tô falando da gente, não. Luiz Henrique e Almada saíram, os reservas estão lá, todo mundo continua lá, tá tudo tranquilo. O elenco do Botafogo Não, os reservas só não tá perdeu bom. 2 titulares. Era esse debate. O problema- E aí, o problema não agora, é esse. o problema é elenco. Fui contratado O planejamento, pra fazer uma o planejamento parte está aqui errado importante. desde janeiro. E isso não era debate. Isso mas parte aí, da mas torcida do calma aí, Botafogo calma aí. não aceitava ouvir Exatamente, isso. Não exatamente. aceitava. E aí, Cantarelli, eu quero Brigava sua com a opinião sobre verdade. isso. Eu tô Porque o quase nisso Cantarelli aí, falava pra gente a frase em fevereiro e março. Isso tem não, que ser gente, dito. Isso é uma pressão sem necessidade. É. A segunda, a meia temporada veio a janela e é lá que o Botafogo precisa se preocupar. Mas vai ter que ser Mas isso aí a temporada agora. pode ter acabado já. Pode ter. Você se arrepende dessa sua fala, Cantarelli? Como... Então, eu me quero- eu quero- olha pra câmera aí me agora. arrependo da análise das contratações. Não, da temporada. Não tô falando, esquece Não a acho. Paiva. Eu Mas e das saídas? continuo achando que são duas coisas pra mim diferentes. Continuo achando que a primeira parte da temporada do futebol brasileiro não vai de chongas. Eu acho Você, isso. pra segundo, jogar segundo, você tem que montar na primeira, pô. Não, tá. Mas eu acho que o Botafogo vai mal na primeira janela de contratações. É isso. Porque o Botafogo vai muito mal e não tem um treinador que, pra mim, não era pra chegar pra ganhar Carioca, pra disputar Carioca. Também era preparar o time. pra chegar Não é pra porque- indicar a contratação. É porque você... Na minha O cabeça, Flamengo você, monta galera- elenco não é baseado também Exato. em técnico, não. Não. Baseia no que o Flamengo quer, pô. Sim, Não é só exatamente. técnico que contrata, não. Agora não é mais Acho assim. que aqui, a única que veio, venderam pra fora, que foi algo junto com o Felipe e o Boto. Vamos ver E se o as Tite, próximas né? também. Mas o Flamengo já tem um tempo que pediu, contrata. pediu, né? também. Tite pediu. De La Cruz, Eu- também. Alexandre. Não, mas eu lembro que o Flamengo não, trouxe não, Arrascaeta e Gabigol Sim, e o sempre. Abel Braga Não, chegava e lá falava, eu não atrás. pedi esse jogador. Lá atrás, Mas lá isso é atrás. normal. Mas só um detalhe É aqui, normal só um detalhe contratar aqui. sem jogador, Só um detalhe sem aqui. técnico. Os Acho melhores que é jogadores, normal, não. ou por exemplo, o melhor jogador Não deveria ser normal. da janela do Não, não, Botafogo, tem que já tá aval, pô. comprado, que é o Wendel, ele só vai liberado dia 10 de julho, nem no Mundial. Nem no Mundial? Não, porque 10 de julho. Quebra a janela. Não, o Wendel Wendel tem uma negociação aí pra ele jogar o Mundial. Pô, se fosse um Mundial, é Porque a Cara, janela porque abre o 10 de torcedor- julho. o torcedor do Botafogo- Será que a janela Não, do não. Mundial facilita isso? É, facilita, porque, por exemplo, o Jorginho chega pra jogar o Mundial, por exemplo, não? Sim. No É porque vai Flamengo. ter a janela Não, do tá Mundial, Janela do entendeu? Mundial. É. Não, porque já tava comprado com isso, né? Porque o torcedor do Botafogo foi campeão ano passado, se reforçando na segunda janela e achou que isso era uma prática boa. E não, Não, é. mas já tinha um, assim... Exato, se você mas não for é uma ver, prática já boa. tinha uma base... Não, a segunda janela é o que dá o up do time titular. Exato, mas você tem que Porque montar uma você- base Claro. e a segunda é pra corrigir. Vocês, esse O ano, Luiz já tava. o Botafoguense, acharam que O Botafogo pode não tá largar, certo. pode ir Botafogo com o hoje time não de tem- juniores é. até julho, e julho a gente O Botafogo resolve. não tem um elenco funciona pra... assim hoje, pra brigar lá em nesse cima, momento, gente. não. Pode vir na segunda Não, janela. Mas aí vai ter. pode ter tudo perdido já e tá caminhando pra isso, pô. Então, tem que se salvar na Libertadores
Libertadores. o Botafogo perde amanhã? Qual a situação que fica no Não, Libertadores? fica o bicho. Tem que salvar. Mas o elenco salvar a da Libertadores. Só que ano passado, os jogadores chegaram no meio do ano, só que Já tinha a base, pô. o banco eram os titulares de Não, 2022. e Betão, ontem... Não, Isso é diferença sábado, também. jogo do Não, e Botafogo. outros jogadores. Você tinha, por exemplo, o Romero joga no Romero, Inter, não, no no banco do Inter. Botafogo. Estiveram em campo Tem outros com a jogadores camisa do atual campeão brasileiro da Libertadores, 3 jogadores que foram rebaixados no Brasileirão do ano passado. Isso pra mim não quer dizer Mastriani, tanta coisa, não. Newton e Patrick de Paula, gente. Isso não tem como. Não, são jogadores, se você identificar Mas que isso não tem eles como. eram ali uma Isso já ilha. mostra o Uma erro. ilha dos times. Mas não era o não, caso. Não é mas isso. só o Mastriani era reserva, até certo ponto. O Nilson não da base. Newton, da base. Da base também Porque não tinha estadual. outro. só. Mas não tinha caiu outro com pra o colocar. Criciúma, tá ligado? Então, tipo mas assim, não, mas isso é o isso. Botafogo não mudou o nível, nem manteve o nível. Piorou Tá, o mas nível dos seus então, mas jogadores, o que eu acho Era que melhor falta, que tinha tido o que eu ano. acho que falta, pela gratidão que a torcida tem com o Textor, que tem que ter mesmo, né? Sim. Porque senão não seria campeão Gratidão da é uma Libertadores coisa. e do Brasileiro. Aí até Mas quando? a análise tem que ser, eu acho, sobre as contratações. Qualquer, pra mim, E as saídas, né? qualquer treinador com este elenco que tem faria um trabalho. Você pode falar, não, mas ganharia mais um jogo ou 2. E tem outra coisa que só acontece no Botafogo. Todas as derrotas do Paiva por 1-0, né? Todas. Não acontece só com o Botafogo. 100%. Não, 1-0 só. Mas esse ano é só o Não tem Botafogo. 2-1. Me aponta aí, pô. Não, tem Agora tem 3-2. 1-0 seguidos agora no Brasileiro. 2. Eu tô falando todas as derrotas do Renato Paiva. E Libertadores é brasileiro. Todas as derrotas não é por um gol, por 1-0. Então o ataque do Botafogo do Renato Paiva é muito pouco efetivo. Sim. Em números deve ser um ataque bizarro, né? E se eu não me engano, as poucos derrotas. gols. Olha, o Jesus fez gol agora na Copa do Brasil, né? Giga Se eu não me engano, capital, né? todas as derrotas fora de Isso, casa. o retrospecto do Rafael Paiva, ó, do Renato Paiva com o Botafogo fora de casa. São 6 jogos, 1 empate, 5 derrotas. Por 1-0. 5 gols sofridos. Um em cada jogo. É isso, 1-0. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: pra mim, qualquer treinador. Porque a galera tem que ver que o elenco está muito mais fraco do que o elenco do ano passado. Mas você olha assim, o time Não, titular. mas aí não é aquela o time situação titular, do ok? técnico que a gente tava debatendo no Vasco. O técnico pega o elenco 6 e faz ele virar 8. Tem A gente não pode exigir isso também. Porque um time que foi campeão Não, mas da aí Libertadores e um time com o dinheiro que tem, É, o mas a Botafogo, galera quer um a gente milagre, tem que né? exigir Não, um 6 milagre, pro... não, 2 não, pontos. milagre não. Eu tô exigindo um 6 e 8. Você acha que tem comparações Milagre. do elenco do Botafogo com o elenco do Flamengo e do Palmeiras? Não mas tem. é um milagre Mas fazer não esse pode Botafogo tá jogar atrás de minimamente tanta gente bem. em campo. Não, tempo. Não é milagre. Mas ele vai ser- Mas assim, o competir Botafogo, pra ser campeão. o Cantarelli, Não, Botafogo, isso é impossível, o isso eu Botafogo acho não tá impossível. atrás do Flamengo e do Palmeiras hoje em dia. Em Elenco? Não, de resultado. Você tá falando como se ele estivesse cobrando, se ele estivesse na Atual terceira campeão colocação, brasileiro, e a gente tá cobrando o Flamengo e o Palmeiras. A gente tá cobrando Tá, porque tá, ele, tá, mas ele tá abaixo. atrás de muita Tá bom, gente. beleza. Internacional. Aí dá pra cobrar, pô. Até do Corinthians hoje em dia. Não, posso concordar, Eu, mas se eu fosse continuo não botafoguense, sendo a favor da demissão. Se eu do fosse Renato botar Paiva. tudo. E a galera... E levando em consideração toda a crise que tá acontecendo na França agora. Aí você vai levar a bola nas E a costas. galera dá pra- acha não dá pra mercado. esquecer. Sempre a solução é simples. Pra mim, a solução não é... não pode jogar o PK e o Newton. Tá, tem que jogar o Alan. Por que tem que jogar o Alan? E o Danilo Barbosa? O Danilo, talvez, teria Também que jogar. tá- é. Porque ele veio hoje o Danilo mais como zagueiro, né? Sim, mas... Ele tem jogado como Cara, zagueiro. nesse caso eu fico com a prerrogativa que o cara tá no dia a dia, mano. Então eu não vou sair de ele casa. sabe, Vou falar, por que bota fulano ciclano? O Alan até agora, incrivelmente. Porque o Alan, se a gente for pensar... Não dá pra entender. No ano passado... Ele era um reforço aguardado. A contratação do Alan é dessas contratações que o Enzo fala aqui muitas vezes, vai chegar pro A Brasil... contratação do Wendel é a contratação do Wendel, quase. Pro Brasil, É, vai o William chegar, Maravilha. meu irmão, vai voar. E a contratação... Mas o Gregory e o Marlon A Franco- contratação do Gregory e você pode falar dos dois. Os dois são apostas. É, baixinho ali. O Marlon vem de um time que cai. Isso. Que é o Atlético Goianiense. O Gregory vem da Major League Soccer, aposta. Já tinha feito uma boa participação no Bahia, mas Bahia. assim... Era do Miami. Duas apostas. O O Marlon tinha Alan... caído com o Atlético Goianiense, não. Não, né? Não, caiu ano passado o Atlético Goianiense. Tá bom, mas enfim, ele era do Atlético Goianiense. Mas não caiu. Tá bom. Falou com convicção, eu acreditei. É, Achei caiu, muito bom. caiu. Parabéns, você me Tá bom, convenceu. mas, da hora. mas ele vem do Atlético Goianiense. A diferença caiu ou não. Eu lembro então que tá na bom. época Mas não caiu. Não, Não, cai, tem diferença, tem diferença. Ele vem do tem Atlético diferença, Goianiense e o tem diferença. Gregory vem da Major League Você Soccer. queria botar o meu outro argumento pra merda, mas ele tentou. aí você tá... E talvez ele você foi talvez descoberto. caiu e ele tá com um argumento bom mentindo também. Eu tô aqui na dúvida. Não, ele não caiu. Não. O gol do De La Cruz foi contra quem na primeira rodada do ano passado? Atlético Goianiense. É verdade, não caiu. Agora que tem a confirmação. Pede desculpa, pede Desculpa, desculpa pra ele. não Pode caiu. seguir agora. Grande Atlético Tô Goianiense. te ajudando muito. Olha, muito eu Um muito. abraço à galera do Atlético Goianiense. Que, enfim, Ó, ter o jogador do Criciúma não pode, o jogador do Atlético Goianiense pode, mas não, e por isso que isso pra mim é análise
O cara pode Não, bem se no você time identificar menor, que o cara que foi... se salva no se rebaixamento. salvou ali. mas- Idade, toda coisa pesa. Idade. É muito difícil o atual campeão brasileiro No da caso- Libertadores no caso ter um do Ba- titular que caiu com o Criciúma. caso- É muito O difícil. campeão é difícil. No caso do Patrick de O Cuiabá Paula, é não o cara caiu com o emprestado Davidson. que não rende lá e volta. O Davidson saiu muito antes de cair. Saiu antes de cair. Muito saiu antes de sair. Pro Atlético? Sim, saiu. Foi, Ele saiu no foi. meio do ano, jogou Ele jogou Libertadores. Libertadores. Não, mas porque caiu, me é eliminou, isso. me eliminou da Não é Libertadores. porque não é que ele era o destaque do Criciúma. Ele era um cara importante. Completar. Segundo o teu Idade. argumento, o Deixa eu Botafogo completar. acertou no planejamento em Deixa eu janeiro. completar. O Alan, deixa eu completar. Caralho. O Alan chega da Europa e ele era pra ser o titular do Botafogo. Tudo bem, é reserva. O Gregory e o Marlon são apostas. O Gregory vem da Major League Soccer e o Marlon do Atlético Goianiense. Você está Cara, deixa eu comparando o completar. Gregory e o Marlon com Eu o Newton estou e Patrick falando de que a Paula. torcida do Botafogo quer que o Alan jogue. Só que Quando o foi Alan... contratado, foi uma das maiores contratações e É, a torcida do Botafogo do Palmeiras. tratou como joia, assim. Do Palmeiras. Maior contratação da história, teve Exatamente. isso. Ele chega, o Patrick de Paula chegando, ele chega do 10 Palmeiras milhões. e o Marlon Um Freitas amigo chega do meu Atlético tweetou falando Goianiense. que ele não tinha vaga, quinta vaga na terceira reserva do É. Fluminense. Fui humilhado nas redes Mas o sociais. que eu tô dizendo é o seguinte, Mas aqui definir tá- por isso é... O que eu tô dizendo é o seguinte, o Alan, ele chega ao Botafogo pra ser o titular da posição. E o Alan não consegue jogar nem com o Arthur Jorge e nem com o Renato Paiva nesse momento. O último jogo que eu vi o Alan entrando, que foi agora, foi contra o Capital. Sim. Foi titular contra o Capital. Não, ele entrou, ele foi titular? Ou entrou depois, enfim. Acho que ele não Mas assim, pelo que eu vi em campo, não há motivo pra ele ser titular Então, do o cara tá Botafogo. colocando o que ele tem de posição. Tá? É tentativa e erro também. E fisicamente, que eu digo. Você O vê... problema é esse. Chega no momento do trabalho que é tentativa e erro. Tentativa e erro. Você não tem muito tempo pra você É, fazer mas aí a galera acha que a solução... trabalho. O que eu tô dizendo é assim, a galera acha que a solução é mole, você tá sempre no banco. Porque Newton e Patrick de Paulo jogam no Criciúma e o Alan tem que Cara, jogar. isso aí eu concordo pra E caralho. não tem que jogar. E eu acho que tem Por que outra... ele tem que jogar? Mas Eu o acho que erro tem é ter eles de opção como pra ser titular do, Tá do bom, Botafogo. o Mastriani não pode jogar. Quem é o reserva do Mastriani? Não é que não pode Não, jogar. tô dizendo. Vamos dizer. Não, Mastriani não tem. que O Juan jogar. Cruz. Alguém quer o Juan Cruz? É o que Ninguém ele quer tá o Juan falando, é Cruz. problema de elenco. O problema é a montagem do elenco. O Elias Manuel pode jogar no Botafogo? E aí esse negócio Ele de tem que entrar, você Tem que concorda? entrar. E aí Porque esse ele tá no negócio de banco. E o montagem... Nathan Fernandes? E aí o negócio Não, tá de machucado. Não. Nem estreou. E aí? E aí é o negócio de montagem no elenco, porque se a gente chegava e colocava na Libertadores lá, quando foi Libertadores brasileiro, pô, o scout do Botafogo é pica, é Savarinho, não sei o quê. Tem que falar também desse Não, o ano. Botafogo ganha no ano Tem que passado falar- porque ele tinha o melhor elenco do Brasil. Não, beleza. o que eu- Claramente Não, isso. o que eu Melhor tô... hoje não do tem. Brasil, Não, o que eu tô No batendo... melhor elenco. O elenco do Botafogo no ano passado era Mas aí pau a tu pau. falava sempre do Flamengo. Elenco quê? forte. Falava sempre do Elenco Flamengo. mesmo. Não, o Flamengo esse ano, o elenco do Flamengo desse ano é mais Não, mas forte que desde do o ano ano passado. passado. Não, mas tu desde o ano falava passado do é ano forte. passado. Não, mas no ano Flamengo. passado eu acho o elenco do elenco- Botafogo não, O do mais Flamengo é forte. mais O forte. elenco O do do Flamengo é mais forte ano O passado. 11 do Não, Botafogo cara, não sei. ano O passado O time era- do Botafogo era melhor, era um Você não conjunto acha que melhor. Informação que eu tenho. Você não acha que... Você não acha que o Botafogo... Tem coisa que é informação, gente. Ué, mas pega os jogadores do banco do Botafogo. E Pega o jogador do Botafogo do Flamengo. Mas pra mim era Era que o time no ano não tava passado. funcionando. O time não tava funcionando, mas o elenco é melhor. Não é aquele argumento que você sempre utilizava. Não é porque resultado. não é porque o elenco, o time tá jogando mal, que o elenco é ruim. Não, achava o elenco bom do Flamengo. Não. Mas o Botafogo era pau a pau ali. Não, Eu achava você falou que é melhor, Se eu não me agora engano, já eu é achava pau a do pau. Flamengo melhor e o do Botafogo melhor que o do Palmeiras. Sim, Hoje o Botafogo possivelmente. não entra nessa discussão. Possivelmente. Não entra. Mas não entra nem de longe. A que eu- dificuldade o que de entrar na discussão com o Corinthians, Não, o que com o eu falei- Internacional. Não, o que eu falei, o que eu falei é porque assim. Fluminense. Desde que a SAF do Botafogo foi criada, o texto acerta em muitas coisas e erra em outras. Normal, como todo e qualquer dirigente. É que foi vendida uma ilusão sobre SAF que ela, meu irmão, como o próprio negócio diz, é ilusão. Porque Você tem assim. SAFs e SAFs. Exatamente. A única que deu um Momentos e resultado momentos. até agora foi a do Botafogo. Sim. Eu E vejo a do Bahia porque num a do Bahia processo. não É um outro legal. processo. É um Porque processo mais- que É bem é legal. muito difícil um dos 12 times grandes aceitar fazer o que o Bahia Assim, fez. foi- Sim. Mas vai subindo o degrau. Mas é difícil. Um dos torcedores de um dos 12 grandes aceitar fazer Claro. o que o O Bahia Bahia Olha. teve dificuldade de aceitar. Exato. Vamos lá, o vamos Renato lá. veio aqui. Vamos várias lá. vezes. Venderam a ideia de que, primeiro, que a SAF não demitiria técnico. Como demite dirigente do E clube. se venderam a ideia, acho que somos nós da imprensa imaginando Mas que vende- o time vende. O time que tem dono, normalmente. Não cede a pressão. É. Na maioria tá um Aí show na de prática, amadorismo. a gente Conclusão, Sabe? conclusão. No geral, Demita igual. Demita igual. Nem mais nem menos, demita igual.
Isso é um ponto. Nem melhor, nem pior. Exatamente. Aí, beleza. Acho que alguns seguram, no caso do Senna, eu acho que no caso do Bahia também Mas segurou é uma mais o exceção, Paiva. é o Mário no Fluminense. É como o clube Botafogo associativo, tem um case não com o vem Luiz não Castro, também. eu acho. Não, mas é... Vamos ver como é que vai ser feito com o Paiva agora. Beleza, venderam a ideia que era completamente organizado e que era muito diferente do futebol do clube associativo. Aí chega em 2023, os jogadores escolhem o técnico. Em determinado momento do Botafogo. Os jogadores escolheram o Lúcio Flávio, beleza? Tá. Aí agora, com o sucesso do Botafogo, surfaram na onda que... Olha como o scout do Botafogo é diferente Foda. em relação a SAF. Não, fez um trabalho foda. É porque são jogadores que, em tese, eu acabei de falar do Gregory e do Marlon, que chegam não tão badalados e se transformam nos jogadores de outro nível. Aí Igor você, Jesus é outro caso. aí você transporta isso. Os três, porque Savarino já era conhecido, o Almada campeão do mundo, o Luiz também... Aí você transporta isso pro ano de 2025 e você vê o mercado que o Botafogo fez. Com o Juan Cruz pagando 50 milhões, Elias Manuel, enfim... Então rolou uma soberba do texto. Agora... E também acho que a falta do executivo com ele, O que eu tô querendo dizer é que não é que o scout do Botafogo é uma merda porque o Juan Cruz custou 50 milhões. Não é isso. Não. É que, assim, as pessoas elevam o elogio a um nível, e já fizeram isso com o Flamengo do Felipe, fizeram isso com o Tite depois de ganhar um Carioca, e, num geral, as pessoas elevam o elogio a Como se fosse patamar... um negócio de excelência. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? Fecham os olhos. A mesma coisa que aconteceu com o planejamento do Botafogo. Por quê? Qual é o torcedor do Botafogo que não vai fechar os olhos ou pelo menos tapar um olho igual um pirata? Um olho, pelo menos? Acho que é o Vasco, sim. Aí é o Vasco. Mas eu vejo a torcida do Botafogo indo muito no fora Paiva. Não vai... E pouco nisso aí que a gente tá falando. Mas é isso que a gente tá reclamando. Porque assim... Qual torcida que Tem que cobrar a diretoria. Acabei de falar do Oscar Romero, que era reserva do reserva, né? Porque você tinha o Eduardo. Ele perdeu moral com... O Oscar Romero hoje seria titular no Botafogo? Eu respondo sim. Jogaria com o Savarino ali. O Eduardo não jogaria no Botafogo? O Eduardo não jogaria no Botafogo? Jogaria. O Tietchan não jogaria no Botafogo? Acho que ele boas opções, eu acho. Acho que não. Pô, no titular, não. No lugar do Patrick de Paula, sim. Tietchan jogaria. Então, Tietchan Ele jogaria. quer um exemplo? Fluminense e Botafogo. Tiquinho, a gente O Marçal tanto jogaria que ele voltou. O Tiquinho ou Juan Cruz? A gente não, gente. A gente elogiou. Tiquinho e Mastriani. Gente, a gente elogiou Também. tanto. A gente elogiou tanto o Renato Paiva ter colocado os dois centroavantes contra o Fluminense. Porra, é a opção perfeita pro Tiquinho, pô. Sim, perfeita. Tiquinho, então, porra. Pro Tiquinho, melhor ainda. O Tiquinho ia ter que voltar. Melhor ainda. Então, assim, é lógico que o torcedor do Botafogo, depois da empolgação, e é natural que essa empolgação aconteça. E eu sabia que era ruim contra o Bahia brasileiro pelos e Libertadores, é normal. E o Bahia joga bola. É normal que chegue e releve. Pô, o Texas deve saber o que tá fazendo. Mas não sabia. Não sabia. Subestimou o futebol brasileiro. Mas eu acho Outro que time joga principalmente bola que nessa... o Cruzeiro venceu. Foi 3-0 do Bahia. Se, por exemplo, sai Almada e Luiz Henrique, é uma manutenção mínima do banco, da galera que tá no banco. Aí é mais entendido. Você chega com um elenco bom, cara, pra temporada. Porque o Botafogo hoje ele não tem que resolver 2 problemas, tem que Não, resolver porque 8. aí Não, vai ter que contratar pro time titular e pro banco. Ele ia 4 no correr pra titular, 4 no trazer banco. a reposição antes da janela, como ele tentou fazer. Se ele só tem esse problema, repor o Luiz e repor o Almada, ele ia, vou dar esses 500 milhões aqui, que ele gastou mais ou menos, pra trazer, 2 Ferrabras, que cheguem agora, e vamos ver se ele... Vou trazer o treinador, que não aconteceu, e esse elenco aqui, quem a gente libera e quem a gente fica. Mas não tinha treinador, ele foi liberando todo mundo. Vou te dar um exemplo. Se o Júnior Santos tá na vaga do Luiz Henrique... Porra. Mas é porque o dinheiro era irrecusado. mas essa proposta eu demorei era a irrecusada. convencer que valeu. Mas cada caso desse aí, você pega. O caso, por exemplo, Gatito pode sair? Pode sair. Mas o Léo Link é pior que o Gatito. Pra mim o Léo Link é um goleiro que vai ter que se provar ainda. Mas é um goleiro reserva, né? Mas assim, joga menos. Foi do Atlético Paranaense alçada titular na saída do Bento, não correspondeu, foi reserva do Mikael. Então, beleza. Era pra jogar na próxima rodada, né? Que era pro John ser expulso. E no Atlético Paranaense que é rebaixado também. Então, assim... Mas é uma boa escola de goleiro. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Você tinha jogadores... Se você analisar cada caso, você vai concordando com as dispensas por exemplo, a saída individuais. Agora,
no coletivo você dispensar todo mundo que era do banco... A saída do Marçal esse faz que é o sentido, problema. porque tem Alex Telles com o Cuiabano. Faz sentido. Aí volta. Volta, mas assim... Isso é pouco debatido, assim. O Marçal teve aqui com a gente e falou... Ele voltou pra fazer o quê? A lateral vai ser um zagueiro, vai ser um outra sei. posição. Eu acho que ele pode render... Ser um Coringa. vai Não ser um sei, Coringa. irmão. Mas assim... Meio que o Danilo no Flamengo. Talvez seja uma liderança importante. mas assim... vir pra ali, Mas assim, você não acha isso um negócio meio... Até porque é a posição que o Botafogo mais tem isso é em muita oferta, loucura, que é o tá? Alex Telles e o Cuiabá. Porque isso é algo Isso aí meio é uma loucura. inacreditável. Só uma galera que defende muito a SAF, torcedor do Fluminense, por exemplo, do associativo, se faz que vai trazer um jogador por causa de liderança, o pessoal fala, isso em SAF nunca vai existir. Isso é coisa amadora, isso aí. Pensar em liderança. Tá aí a gente debatendo isso na SAF. Ou erraram, mas assim, ou erraram agora ou erraram em dezembro. Mas o elenco do ano passado, você tinha, cara, espelhado um jogador posição. E hoje você falta já titulares, que as duas lacunas não foram preenchidas, concordam? Sim. O Mário e o Luiz Henrique não foram nem minimamente preenchidas. Então faltam essas duas lacunas no time titular. Talvez e o falta Wendel banco todo. supre o Almada. Chegando bem e tal. E a gente entende de se desfazer dessas pessoas, mas traz pessoas que sejam Mas não capazes pode de jogar na posição Mas delas. provavelmente se desfazer de todo mundo, Não, né? mas se você... Porque você tem hoje, por exemplo, pra mim, o Gatito era uma opção melhor que o Léo Link. Sim. Mas Agora, você tinha na zaga, o Adrielson joga final. O Adrielson tem que ficar. E ele fez um golaço contra o Palmeiras importante. O Adrielson sai. Você tem dois jogadores jovens, o David Ricardo e o Jair. São bons jogadores. São jogadores com potencial, O mas Jair, são jogadores muito principalmente. Seria jovens. melhor ainda os dois e continuar com o Adrielson. Claro. Porque você Ontem foi a dupla tá sendo Jair baixo e de um David tempão. Ricardo. esquecido. Tá sendo baixo de um tempão. Aí você tinha ali pra volância, você tinha um Tietê, que pode fazer o primeiro, pode fazer, né, o segundo homem, o Danilo ainda tá lá, mas assim... E pro meio você tinha Eduardo, Romero, tinha jogadores pro ataque, Júnior Santos, né, enfim... tá me faltando aqui, mas Tiquinho. Tô falando vários jogadores aqui que você demite, foram 11 que foram embora, né? Agora, você não contratou nem pro banco, então acho que fica difícil essa situação. Só acho isso, o torcedor do Botafogo tá achando que o problema é o Paiva, porque é grato ao Textor. É isso. Então o problema... Não, tem único, isso, tem exclusivo, muito disso. É o Paiva. E pra mim não é. Pra mim, qualquer treinador que entrar... que o torcedor do Botafogo quer? Brigar por E a título? escolha do Mas Paiva o também é a Paiva culpa do Textor. Mas não acho que o Paiva está fazendo um bom trabalho. Não acho. Não está. Não acho. O trabalho não é bom. Mas eu acho que o contexto é complicado pra qualquer treinador. Sim. Eu acho isso. Porque você... Imagina o Roberto Mantini tendo que botar o Elias Impossível. Manuel Ia pra tá jogar. fudido. Qualquer técnico teria dificuldade com esse time. Por isso que de repente nem aceitou. Exatamente. É por aí. A recusa de vários profissionais não é à Deve toa, ser por né? isso. Claro. Os caras olharam o elenco e falaram assim: você quer que eu mantenha o campeão da América, o campeão brasileiro no topo com isso aí? Não vou manter, pô. Dito isso, Live Pix pra falar de Vasco. Boa. Estamos ficando em cima da hora já, hein? Rodrigo Brandão pra falar do Botafogo. Fala aí, Brandão. Muito bem, Zé. Antes de passar a falar sobre a partida contra o Carabobo amanhã, partida importante pela Libertadores da América, eu vou voltar no último lance da partida contra o Bahia, em que estivemos na transmissão e que esse lance gerou algumas dúvidas entre nós. Um lance em que o John toca com a mão na bola fora da área propositadamente, a bola ia em direção ao gol e o árbitro não pensou duas vezes, aplicou o cartão vermelho. Porém, o VAR, que estava a cargo do Thiago Duarte Peixoto, interveio e solicitou ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza a revisão do lance. E a gente vai ouvir o áudio dessa conversa. Ok, claramente fora da área. Como é que foi a decisão do campo? Vermelho. A bola tinha direção, coloca ali atrás do... Dá o zoom aí nessa 1650. Essa bola tinha velocidade para ir até o gol. Agora tá terminando de analisar. Esse jogador tem condições de cortar essa bola por causa da velocidade. Volta. Flávio. Eu também vejo assim, Thiago. Fala, Thiago. Eu sugiro uma revisão, porque o jogador defensor tem claramente chance de pegar essa bola. Não tem velocidade o suficiente. Uma bola que não é tão veloz tem chance de interceptar pelo zagueiro. Ok? Mostra pra mim, Thiago. Pela 1650 tá na câmera aberta, tá na câmera aberta. Câmera aberta. Ok, a bola foi fraca, o defensor ia pegar, eu vou voltar com o cartão amarelo. Nós concordamos com você.
Tá aí, portanto, a conversa do Flávio Rodrigues de Souza com o VAR da partida. Eles chegaram à conclusão de que o jogador do Botafogo, que era o Nathan Fernandes, tinha condições de evitar o gol se a bola passasse pelo John. Ele levou em consideração a velocidade que o Nathan Fernandes vinha e o chute do Jean Lucas, que foi um balão que ele deu para encobrir o John. Essa bola perderia velocidade e o Nathan chegaria para fazer o corte. Agora, se não tivesse nenhum jogador do Botafogo no lance, aí sim caberia o cartão vermelho ao John. E depois das dúvidas esclarecidas, vamos falar do time que já está na Venezuela desde ontem à noite. A equipe realizou hoje o único treino em solo venezuelano, visando a partida de amanhã contra o Carabobo, e que o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Isso porque o time tem 3 pontos, está a 3 do Estudiantes e a 4 pontos da Universidade de Chile. O Botafogo segue sem contar com o Alexander Barbosa, o Savarino e o Matheus Martins, mas em contrapartida conta com o retorno do Gregory. Além dele, Nathan Fernandes e Marçal, jogadores que já foram relacionados na partida contra o Bahia, também viajaram e ficarão como opção. A principal dúvida é se o Renato Paiva vai manter o Patrick de Paula atuando na posição do Savarino ou se ele vai tentar outra opção. Em amanhã, com mais calma e com mais informações, a gente traz a provável escalação. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Valeu, Rodrigo Brandão, noticiário do Botafogo. Cara, esse lance do John realmente causou muita discussão, muita polêmica, porque eu não entendi. Ele pega a bola realmente fora da área, né? E recebe o cartão vermelho. Eu não me recordo agora que foi o árbitro. Foi um árbitro conceituado aí da CBF, vou me lembrar o nome dele daqui a pouco. Flávio? Flávio, foi o Flávio. E aí você tem a revisão do VAR. Eu discordo, eu acho que aquela bola, ela teria Flávio Rodrigues de Souza. Não ia ser gol, não, porque tinha cobertura, mas ele meteu a mão fora da área, pediu uma chance pra clara. mim, sempre foi assim, mão fora da área ali, deliberada, como foi, expulsão. Pois é. Difícil de entender a arbitragem, mas enfim. E a arbitragem como um todo, o final foi caótico, né? Pô, o John faz uma defesa na falta, o juiz dá tiro de meta. E assim, o Flávio é péssimo, a gente sabe disso, né? Não é nenhuma novidade. Mas ele é FIFA de São Paulo. O que você acha disso? Eu já falei, é lambança com grife. Você lembra? Eu lembro daquele Vasco e Grêmio, que ele brigou com a imagem, pô, que o Piton deu um abraço na bola, a árbitra de vídeo chamou ele pra ver o lance e falou, não foi pênalti. Loucura, cara, enfim, já desisti de tentar entender a arbitragem. Eu posso falar do Botafogo, então que é um gatinho fora de casa e um leão no Newton Santos ultimamente, né? Acho que coisa, hein? Acho que o Botafogo... Que jogo horroroso, cara. O Botafogo não pode não marcar gols longe do Newton Santos. Não é que o Botafogo não tá vencendo, não tá competindo, não tá pontuando. O Botafogo não faz gol, cara. Aí a oportunidade cai no pé do Arthur. Eu achei que a zica tinha saído. Não saiu, ele perdeu um outro gol feito. Não gostei da escalação. O Newton quase não vinha jogando. Vinha entrando no segundo tempo de alguns jogos específicos, mas já os Quará com a 4 Por que ele escolheu o Newton? Essa opção não faz sentido. O Gregory tava fora. Sim, ele tinha uma série o de Marlon desfalques. e o Patrick. E lá na frente você botava 2 pontas. O Jefinho, por exemplo, entrou muito bem. Poderia ter entrado com o Marlon, o Patrick. E aí na frente o Jefinho Ele e o tá Arthur. enxergando o Patrick assim como um segundo homem do campo? Não, à toa ele jogou com 3 volantes. Só que aí a gente teve, por exemplo, o Mastriani jogando de nada. Você tinha lá o Igor Jesus de centroavante, o Arthur de ponta direita, o Marlon Freitas, o Patrick de Paulo e o Newton de volantes e o Mastriani de nada. Essa foi a função dele. Ele jogou sem função. Eu nunca vi isso na minha vida. Porque ele não era ponta, porque ele não tem velocidade pra isso. Ele não era centroavante, porque o centroavante era o Igor Jesus. Ele não era meia, porque o time tinha o Patrick mais avançado. Ele jogou de nada. Ele tá fazendo figuração, sem a menor função. E assim, ele de centroavante já tá complicado. Ele já não tá vivendo uma boa fase. Eu gosto quando o Botafogo joga, pelo menos eu gostei no jogo contra o Fluminense, com os 2 centroavantes lá enfiados, um ponto de cada lado. Ou um meia, né? Ou alguém emulando essa função. Mas não tinha. O Botafogo jogou com 3 volantes e 3 atacantes, sendo 2 centroavantes. O time fica torto. O time não funcionou dessa forma. O Paiva demorou pra entender que tinha dado errado. E a chance mais clara surgiu até justamente com o Mastriani, né? Ele erra, a bola volta pra ele toca no Arthur. E o Arthur perde mais um gol. Tinha possibilidade de driblar o goleiro, tinha possibilidade de cavar. Tomou a pior decisão, o Marcos Felipe defendeu. Mas um jogo muito ruim do Botafogo fora de casa, isso me preocupa. Vamos trazer de novo os dados? O Botafogo dos times do G12. Você tem aí? Eu tenho. O Botafogo dos times do G12 venceu o Fluminense 2 vezes e só. Sempre que enfrentou um time grande nessa temporada, o Botafogo sucumbiu. O Botafogo é atual campeão da América e brasileiro. E não está sendo capaz de vencer o Bahia, de vencer o São Paulo.
Venceu o Palmeiras, venceu outros rivais, Flamengo. Até aqui só o Fluminense perdeu pro Botafogo dos times do G12, é uma freguesia já que já vem de algumas partidas. Precisa evoluir, precisa melhorar, e o Paiva tem uma sequência, cara, que dependendo dos resultados ele pode cair, tá? Ele pega o cara bobo fora de casa, depois ele tem o Inter no Newton Santos. É um jogo fundamental pensando em classificação na Libertadores. Esse jogo do cara bobo é fundamental na Libertadores. Depois o Inter no Brasileiro, o Inter é um postulante a parte de cima da tabela. Depois ele volta ao Newton Santos para pegar o Estudiantes, jogo decisivo da Libertadores, e depois o clássico contra o Flamengo. Vamos ver se ele consegue sobreviver a esse jogo. E aí depois tem mais um jogo da Libertadores é a última rodada. Não lembro se é Não, é o Capital, o jogo de volta da Copa do Brasil. Olha aqui o Márcio Barros. O Botafogo deste ano já tem mais derrotas que todo ano passado. Sim. Falem sobre, por favor. É o que eu acabei de citar, o Botafogo não tá vencendo os times fortes. Mas esse número aí tá inflacionado por conta do início da temporada, né? Supercopa, estadual. Isso, Mas até com o Thiago Nunes, o Botafogo tava sendo mais competitivo nos jogos dele, que eram jogos mais fáceis, mas o Botafogo não perdia. Tá perdendo demais, se acostumou a perder, né? E se acostumar a perder é muito ruim. Mas era competitivo também numa igualdade de condição física, técnica. O Botafogo começou depois, por conta do ajuste do calendário da participação do Mundial do ano passado e também a falta de interesse que vai dos jogadores até a diretoria do Botafogo nesse início de ano. E aí também se interfere e transforma esse número. Porém, o desempenho realmente está muito longe do ideal. E o Fabrício, da família Lirosa, tá falando aqui, e é verdade, ó. Se ficar fora do G6, não vai pra Copa do Brasil ano que vem. O Botafogo precisa ir pra Libertadores. Mesmo que não conquiste o bicampeonato consecutivo, o Botafogo tem que ir pra Libertadores porque terminou em 9º no estadual e não pegou a vaga na Copa do Brasil. É isso. Mastriani sente dores musculares e deve desfalcar o Botafogo contra o Carabobo. Veja a provável escalação. Mastriani deve ser mais um desfalque do Botafogo para o jogo contra o Carabobo, terça-feira, na Venezuela, pela Libertadores. O centroavante se queixou de dores musculares e ficou fora do treino de segunda-feira. O Botafogo já não poderá contar com Bastos, Barbosa, Santi Rodrigues, Matheus Martins e Savarino por problemas físicos. A provável escalação do técnico Renato Paiva terá John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Jefinho, Juan Cruz e Igor Jesus. Tá ali Jefinho, parênteses, Alex Telles, porque ele pode botar o Alex Telles de lateral esquerdo e empurrar o Cuiabano para frente e jogar de ponta esquerda. Então seria o Cuiabano de ponta esquerda, Arthur de ponta direita, e aí no lugar do Mastriani entraria o Juan Cruz, jogaria com o Igor Jesus. Cara, se para analisar, os reservas estão quase todos jogando. O time que já tinha um time titular bom e um banco de reservas fraco, está com o banco de reservas quase todo em campo, ou seja, o time titular está fraco também. Complicadíssima a situação, cara. Vai ficar muito difícil de se classificar para as oitavas da Libertadores desse jeito, cara. O time está muito prejudicado. Presidente do Zenit fala sobre lesão de Wendel, reforço do Botafogo. Provavelmente não poderá jogar essa temporada. Por uma lesão muscular na coxa direita, o volante Wendel, reforço do Botafogo, deve perder o fim da temporada 24-25. Ou seja, quando o Zenit está falando, o presidente do Zenit fala sobre a temporada europeia, que se encerra agora em maio, né? Final de maio e começo de junho. Faltam 3 jogos para o campeonato russo, né? Nacional lá da Rússia, e semifinal e final da Copa da Rússia. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, foi direto quando perguntar sobre o assunto. Muito provavelmente o Wendel não poderá mais jogar essa temporada, afirmou Medvedev ao Sport Express. Aos 27 anos, o meio-campista será reforço do Botafogo ainda em 25, com previsão de chegada em junho, antes do Mundial. Então calma, não é a temporada 25, é a temporada 24-25 dos europeus. Esses 4 últimos jogos que o Zenit tem, o Wendel não jogará. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, tá? Então antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos aqui em cima o Live Pix do canal, mande aí perguntas e questionamentos e reclamações no Live Pix, que nas lives eles entrarão aqui ao vivo com a gente. A sua voz, gravando áudio, ou a mensagem de texto, ou um texto lido por uma IA, a voz do Neymar, a voz do Silvio Santos, William Bonner, Bob Esponja, etc. Aqui embaixo tem o link do nosso Instagram
E também o link do nosso canal reserva, o Notícia do Fogão 2.0. Se esse canal aqui tomar mais 2 strikes, a gente perde ele. Então, mantenha o contato com a gente por lá, pelo canal reserva. Se inscreve, tá? Lá tem vídeos curtos, aqui são vídeos longos. Tá? Nós temos também 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Com R$3, com R$5, valores simbólicos, que ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas de conteúdo diariamente sobre Botafogo no YouTube mundial, tá? E também temos ali em cima o nosso Pix do canal, tá? Eu queria até agradecer a algumas pessoas que fizeram Pix pra gente nos últimos meses, né? A gente não tem costume aí de olhar muito aqui a conta do Pix, que é muito pouquinho que vai entrando, né? Então a gente olha de tempos em tempos. Mas, pô, o pessoal deu uma moral legal. Vou aqui citar alguns nomes, né? Ó, o Alceu Bernardo Martinelli, o Ézio, o Carlos Alberto de Melo, o Fernando José Coutinho, o Adremiller Santos Lima, a Creuza Domingues, Gerson Viana de Oliveira, Adriano Marques Miranda, Risa Najib Abraão, Renato C. da Silva, né, o Nilberto de Santos, Kleber Augusto Prado, Lázaro Marques, Edinaldo Barbosa, Diego Cardoso Novaes, Fernando José Coutinho, Ari Alves Lima, Vanderlei Alves Peixoto, todos aí fizeram contribuições no nosso Pix, tá? Que é o rafoguense10@gmail.com, que também é o nosso e-mail para contato. Quiser aí fazer uma divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, virar patrocinador oficial aqui do canal, mande por lá uma mensagem que a gente troca uma ideia e firma uma parceria, assim como é parceiro do canal a Fresa Corretora de Seguros, tá sempre aí ajudando o canal, né? Você tem aqui embaixo o link para fazer a cotação do seu seguro residencial, automotivo, seguro celular e o seguro viagem. Por exemplo, quer ir ver o Mundial de Clubes lá nos States? Você tem o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, que te dá cobertura global 24 horas por dia, 100% em português, né, para você ligar e aí ter um atendente te atendendo, e aí ter um funcionário da Fresa te atendendo e te dando aí todo o respaldo e pegando o pepino para você e resolvendo, deixando tudo resolvidinho no teu colo e você podendo curtir a viagem aí para ver o fogão no Mundial, sem nenhuma preocupação, além de torcer pro Botafogo, tá? Ficamos por aqui, pessoal. Ó, próxima semana teremos novidades sobre um novo patrocinador. Quem for membro do canal vai ganhar descontos exclusivos em camisas de futebol, tá? Do Arsenal, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Botafogo, né? Seleção brasileira e etc. Pô, aquele famoso pague 3, leve 4, descontos de 10, 20, 30%, frete grátis, camisas de primeira qualidade, tá? Então, pô, com R$3, com R$5, tu vai virar membro do canal e vai ter descontos absurdos de 10, 20, 30%, camisa de graça. Então, ó, aqui embaixo, seja membro, tá bom? Pessoal, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.